Paciência, o segredo dos vitoriosos. No Salmo de número 40, o salmista ele diz assim: Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Glórias a esperar com paciência. Nós sabemos que esperar não é um processo fácil e ter paciência no momento da espera quase que se torna um processo impossível de conseguirmos. Mas o que nós aprendemos com o salmista Davi é que ele estava passando por um momento da sua vida em que não tinha muito o que fazer. O que ele precisava fazer no momento era esperar e ter paciência no momento que ele estava esperando. Mas o que nós aprendemos com Davi nesse salmo é que enquanto ele esperava, ele orava. E o segredo dele conseguir passar pelo processo da espera e com paciência estava na oração, porque enquanto ele esperava, ele estava orando, e enquanto ele estava orando, Deus estava o capacitando para ter paciência no momento da espera. E no versículo de número 2, o salmista Davi, ele diz assim: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Interessante, porque quando o salmista ele diz tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Quando nós imaginamos, né, o que é um charco de lodo? Lodo é como um barrinho, né, verde, podemos dizer assim, e ele fica nos cantos, muitas das vezes no chão, né? Às vezes quando chove muito, começa a criar lodo em volta de casa, né? As pessoas que têm essas casas que tem calçada de cimento, então às vezes quando costuma chover muito ou aquele lugar fica muito úmido, então aquele lugar começa a criar lodo, né, que é meio que um barrinho com verdinho escorregadio. Então Davi, ele estava dizendo aqui nesse salmo que ele estava vivendo um momento da vida dele que era escorregadio, que era um momento de insegurança, porque ninguém consegue andar em um lugar que contém lodo com segurança, com firmeza. Se você pisar em um lugar que tem lodo, você tem medo de cair, você vai ter que pisar devagar, você vai ter que se segurar em algo, né? Porque é um lugar escorregadio, é um lugar que traz insegurança. Então é exatamente isso que Davi está dizendo aqui nesse salmo, quando ele diz: tirou-me de um lugar horrível, de um charco de lodo. Davi estava dizendo que ele estava vivenciando um tempo de incertezas, um tempo em que ele olhava e ele, pelo olho humano, ele não tinha firmeza naquilo que ele estava vendo. Mas Davi, ele nos ensina algo muito importante, que durante todo esse tempo da espera, durante o processo que ele está vivendo, como se ele estivesse andando em um charco de lodo, em um lugar escorregadio, em um lugar inseguro, a confiança dele estava depositada em Deus, porque ele estava passando por um momento de espera, precisava ter paciência, mas estava confiando, e ele afirma: me tirou, Davi está dizendo, que Deus o tirou daquele lugar horrível, daquele lugar escorregadio e firmou os passos dele sobre uma rocha. No versículo 3 ele diz: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Louvado seja Deus. Sabe, você está enfrentando dias na tua vida que você precisa ter paciência, porque você está passando pelo momento da espera. E eu te convido a fazer como Davi, porque Davi nos ensina que enquanto ele estava passando pelo momento da espera, estava conseguindo ter paciência, é porque a paciência que ele estava recebendo vinha de Deus, porque ele estava orando. No livro de Eclesiastes diz: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Observa que a Bíblia diz que há um tempo determinado, o tempo ele já está determinado para todo o propósito, porque há um propósito em todos os processos da vida que nós enfrentamos. Você está passando por esse processo da espera, mas o teu coração está ansioso, está desacreditado, olhando para as circunstâncias e não está tendo paciência para suportar e para passar por este processo. Eu trago esta palavra de Deus para o teu coração. No tempo da espera, passe por esse processo orando, porque através da oração você receberá força para ter paciência, suportar o processo e viver o propósito de Deus sobre a sua vida.
No versículo 3, o salmista diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. O salmista está dizendo que tinha chegado o tempo que Deus havia respondido o clamor. E esse novo cântico era o salmista adorando a Deus pela grande vitória que ele havia recebido. Ele diz: pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Outras pessoas estavam olhando para a vida do salmista e dizendo: Deus é na vida dele. Deus fez através da vida dele. E esta palavra é para o teu coração no dia de hoje. Há um novo cântico de vitória chegando para os teus lábios. Se você passar pelo processo orando, confiando, você vai viver o propósito de Deus. E algumas pessoas vai olhar para a tua vida e vai dizer: Deus é com ele. Deus é com ela, aleluia. O nome do Senhor será glorificado. Você receberá a vitória da parte de Deus e outras pessoas saberão que Deus é na sua vida e através da sua vida outras pessoas se renderão a Deus por causa do seu testemunho. Descansa o teu coração, confia no Senhor, ore a Deus, porque um milagre está por vir. Um cântico de vitória está chegando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Termino esta pequena mensagem por aqui, pedindo para você deixar o seu like para que outras pessoas sejam alcançadas, para também poder ouvir esta palavra da parte de Deus. E para o crescimento deste canal, se inscreva se você não é inscrito. E se Deus permitir, semana que vem, eu estarei por aqui cumprindo o ID. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.